Itamar, tá me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Tá. Olha, primeiro, muito obrigada, né, por ter parado aí alguns minutos do seu dia para estar conosco aqui, estar comigo, com o meu público, falando um pouquinho mais da sua experiência. Eu não sei, eu não diria nem empresarial, é de sucesso, porque até empresa a gente pode até ter, eu quero ver se tem sucesso, né? Porque empresa e ter sucesso não são necessariamente a mesma coisa. E outra coisa, eu já quero aproveitar para lhe agradecer também de viva voz, né? Já agradeci muitas vezes, mas não foi assim, de viva voz, porque eu tive a felicidade de, juntamente com a Embeleze, fazer um dos maiores quadros de beleza, de transformação do Brasil, o Espelho, Espelho Meu, que foi uma grande parceira durante muito tempo, responsável aí, né, gente? Vocês lembram? O povo até hoje lembra, foi um marco. Então, muito obrigada por tudo. Posso chamar o senhor de senhor Embeleze, senhor Itamar, como prefere? Como você preferir. Tá bom, senhor Embeleze, porque eu gosto de beleza. Acabei de lançar meu livro de beleza, eu só gosto de beleza, meu negócio é beleza. É o que eu falo, olha, envelhecer é inevitável, ficar velho é uma opção. E eu já estou naquela opção que não quero ficar. Eu considero quando fica velho quando você para de aprender. Exato. E quando para de trabalhar também, não é, senhor Sim, Itamar? trabalhar e aprender são coisas juntas, né? Não tem um sem o outro. É. Agora, porque a gente, quando para de trabalhar, para de atividade, é sério. Agora, eu acompanho há muito tempo o seu perfil, né? E eu sempre gosto de algumas colocações que são feitas, porque servem para tudo, não é que serve só para a vida empresarial. Eu vi a sua história, como é que a gente tem a visão de criar um negócio, que obviamente não é fácil. A Embeleze não começou desse tamanho, a Embeleze não deu sempre certo, teve mil coisas a administrar, mil empecilhos a superar, mil percursos, enfim, como é qualquer empresa. Como é que foi o seu início empresarial? Já tinha essa coisa assim, não, eu vou dar certo, ou tinha o medo que todo mundo tem? Tenho medo que todo mundo tem. E quem disser que não tem medo é bobagem. E as pessoas confundem medo com antônimo, com antípoda, coragem. E não é. Medo exatamente é uma característica do ser humano de se preservar para não desaparecer, não morrer, não ser comido pelas pedras quando nós vivíamos na Idade da Pedra. Então, quer dizer, desculpa. Então, quer dizer, você tem medo, e tem dúvidas, mas você vai com medo mesmo. Você age com medo, porque o medo nos protege, ele é para cautela. E quem é destemido, que não tem medo, é um maluco. Então, maluco é outra Acaba espécie. jogando da ponte, né? Acaba correndo riscos, mas o medo não é covardia nesse caso, né? Não é exatamente, é cautela. Porque você tem que ter cautela, porque você pode ir em lugar que você nunca foi, mas você não vai do jeito do lugar que você vai sempre. Então, quer dizer, as diferenças são essas. Agora, no Mas seu no início, caso, o mais importante é você estar preparado para a oportunidade que aparece. Se você não estiver preparado, estudando sempre, tendo curiosidade de pesquisar as coisas, não for uma pessoa curiosa, é difícil você conseguir ir à frente. E às vezes, quando é curioso, mas você não tem. Geralmente, o curioso é um empreendedor. Ele já tem alguns traços de empreendedor. Agora, empreendedorismo, tudo na vida você aprende. Você não nasce sabendo tudo. Você tem umas características próprias de resiliência, de extroversão, introversão, que são próprios do ser humano, mas isso não impede, porque isso são desculpas disfarçadas. Falta de dinheiro, por exemplo. Se você tem talento, você não precisa de muito dinheiro. Agora, se você tem pouco talento, precisa de muito dinheiro. Aí você não tem muito dinheiro, você não vai empreender. e aí Então, não há dinheiro que compense a falta de talento, né? mas não compensa, dificilmente compensa, porque como você não tem talento, você não apresenta praticamente o novo e não sabe vencer, né? Sair daquele emaranhado que é o negócio, o mundo dos negócios. E é uma competição imensa, né? E as pessoas, às vezes, não é criado, por exemplo, essa geração nova desse século, está um pouco de dificuldade, porque elas estão criadas numa visão nossa
você também quase da minha idade, mais nova, bem, mas criar o seguinte, eu não quero que meus filhos passem o que eu passei. Não faça isso. Isso é um erro crasso. Isso é um erro Mas fundamental. peraí, senhora Bené, mas a gente não tem uma tendência a querer justamente proporcionar para o filho, né, uma experiência menos dolorosa, menos difícil? Como que a gente vai saber até onde isso é bom e onde parar para não estragar o filho? Então eu vou falar, nós estamos hoje querendo falar sobre o Peterson. Peterson é um estudioso, né? E é psiquiatra, psicanalista, é todo dessa área de comportamento, e ele clinica lá no Canadá. E ele escreveu o livro As 12 Regras para a Vida. 12 regras para a vida. Quer dizer, a vida se vive na empresa, na vida do lar, na rua, em qualquer lugar. E aí é o seguinte, ele tem aqui a regra número 7. Busque o que é significativo e não o que é conveniente. Isso é importante, o que é significativo e não o que é importante. O que é significativo. Tem uma história de que o Steve Jobs estava querendo levar o CEO da Pepsi para a empresa dele, e ele convenceu, fez proposta de salário, fez tudo, mas ele falou, eu estou muito confortável, eu tenho um plano de ganhar ações da Pepsi e tal, lá nos Estados Unidos, quando o Steve Jobs era vivo. E aí, o que convenceu ele a largar a Pepsi e ir para a Apple? Sabe qual foi o argumento? Ele falou assim, quando o Steve Jobs falou assim, vem cá, você vai vender a sua vida inteira água, açúcar e corante e para a sua vida, isso está muito bom. Eu ofereço uma empresa que muda o mundo, que altera o mundo. E o iPhone, quando veio em 2007, revolucionou, foi um marco na vida, criou todo esse mundo do celular que depende dele, virou uma parte dependente. Quer dizer, revoluciona o mundo. Foi nesse momento que ele foi para o significativo e deixou o conveniente, que era a Pepsi. Entendi. Claro, porque aí fica um propósito muito mais do que uma zona de conforto. Agora, nós estamos vivendo num momento de pós-pandemia, e aí com duas coisas que vieram juntas, né? A tecnologia, e aí depois que explodiu com a tecnologia, não, quer dizer, e a tecnologia explodiu depois da pandemia, e isso fez com que as pessoas criassem novas formas de viver, de investir. Por exemplo, eu me tornei, de repente, a maior cliente da Amazon. A Amazon me adora, eles não saem daqui da minha porta 10 vezes por dia. Criou um comodismo na gente, onde tudo se compra online, tudo se vive online, né? E como é que hoje uma empresa tradicional se adapta à vida online ou não há essa necessidade? Porque aqui, claro, primeiro já me surpreendeu quando eu cheguei na Europa, que eu estou na Europa há 12 anos, e cheguei, foi primeiro em Portugal, e Portugal tinha Embeleze e tinha Novex, né? Em todo lugar. Uhum. E depois, agora, aqui na Espanha também, onde eu faço parte da equipe, e me surpreendeu de ver como é grande aqui na Europa, como a empresa é internacional, ganhou o mundo, quer dizer, tem qualidade, se não tivesse... Mas eu queria saber como é que agora a empresa tradicional ela pode se adaptar a esse novo momento. Bom, eu vou te dizer de antemão, qualquer empresa que não se adaptar a esse mundo vai subir nada. E tem muitas empresas indo embora. O varejo é um setor que é muito dinâmico. Nós somos indústria, mas nós vendemos para o varejo. E se nós não irmos na digitalização da empresa, você não consegue sobreviver, não. E hoje tem as plataformas que fazem essa divisão, inclusive a Amazon, é uma delas que está aqui no Brasil também. Não tem a força do Mercado Livre, que chama aqui o Brasil, que é o principal varejista do Brasil hoje. Quer dizer, isso e nós vendemos lá, quer dizer, não pode ficar fora desse mercado de jeito nenhum. Nós temos uma venda não tão significativa ainda, mas eles estão presentes nas principais plataformas. E, com o tempo, as empresas estão se desenvolvendo nessa área também. Porque isso o mercado, você ocupa ele... É obrigatório. É obrigatório.
e quem estiver fora perde vez. Então, não é isso. Mas não, eu queria voltar e não entrar muito na tecnologia, porque não é o assunto. Nós queríamos ficar alguma coisa para a vida. E é exatamente a experiência que eu tenho. Então, eu queria dizer o seguinte, nós temos essa visão paternalista com os filhos, porque nós queremos que os filhos não passem... esse discurso que você fez aí agora, pô, isso é exatamente, está todo errado, fundamentalmente errado, porque até o bullying da escola, ele é da formação do indivíduo. O indivíduo que não passa pelos bancos escolares, uma das coisas que ele aprende é socializar, é sofrer Sim. bullying e não ligar. A minha filha de 8 anos veio em casa, veio reclamando que ela tinha botado o apelido dela de lombriga, porque ela é muito magrinha e alta. Aí eu falei, minha filha, não se preocupa, não, você vai conviver com isso a vida toda sua. Mulher é normal. E aí, ela sabe se defender mais do que o irmão, que são gêmeos, né? Sim. E ela sabe defender, inclusive ela é defensora dele, porque ele é mais mole que ela. E aí botaram o apelido dele também de frango. Eu falei, você tem que falar que frango é bom porque é um alimento, gente. Então é uma coisa boa, mas tem que ser contra-intuitivo. Porque se você achar ruim do apelido, vai ser pior. Então, ele tem que aprender que na vida é assim. Porque é o seguinte, a essência da vida é sofrimento. Sim. Sem dúvida. A vida... Mas nós falamos isso aquele tão e faz assim, essa cabeça, mas quando vamos para a prática, nós agimos contra isso. E aí nós ensinamos ao nosso filho essa a enfrentar. É que acaba causando mais dor ainda. Isso está na linguagem. Por exemplo, você quer que o filho está com ele lá no cinema, você fala, em que lugar você quer sentar? Você não tem que perguntar. Se você senta aqui, o que você tem que determinar. Senta aqui, senta ali. Isso é linguagem diferente. Quando você está conversando com as pessoas, a palavra tentar na empresa não tem sentido. Eu vou tentar bater as metas. Ou eu vou tentar ir para a escola hoje. Não funciona. Tentar pode dar certo ou não dá. E a vida exige precisão. A vida exige organização. E as palavras organizam o mundo. Concordo. A empresa, na verdade, é um conjunto de conversas que a direção orienta para dar produtividade à empresa, para dar alto desempenho dos gestores, para produzir riqueza. Aliás, você falou de empresa no início, tem até um certo preconceito na empresa, que parece que a empresa é um negócio assim do outro mundo. A empresa é a invenção, nesses últimos 500 anos, desde as companhias das Índias, é a coisa mais avançada que tem no mundo, e a empresa moderna, ela funciona de uma maneira, hoje, sem até dono, porque é a pessoa que aplica o capital na Bolsa de Valores, e ele é dono de um pedacinho da empresa. Então, quer dizer, a empresa ela organiza as pessoas e ali conversa as conversas. Então, a empresa é fundamental para a sociedade. Fundamental. Sem empresa, não existe sociedade. As tentativas de o Estado ser a empresa, deu tudo errado. A União Soviética caiu, tudo isso acontece. Então, a empresa tem essa função. Apesar de que hoje a empresa funciona mais ou menos, é tolerável no país que não é democrata. Mas o exemplo é os Estados Unidos, né, que nos forjou toda essa organização empresarial e foi burilando até chegar hoje à empresa moderna. Eu sempre digo assim, gente, uma empresa, igual a casa é uma empresa, né? A tua empresa doméstica, você também tem que administrar custo, organograma, quem manda, horários. Uma casa é uma empresa. Nós vivemos, a administração é uma coisa fundamental em tudo na vida. A administração parte da vida. E com relação a essa questão do sofrimento, eu ainda ontem falava disso no meu Top 5. Eu falava, gente, a vida é o quê? Uma sucessão de desafios. Essa é a história da vida para que nós possamos evoluir. Agora, ficar buscando uma vida onde não tem sofrimento, não tem desafio, não tem contrariedade, é criar ainda mais frustração, mais descanso e mais tudo. Agora,
dessa coisa que estávamos falando dos filhos, do bullying, por exemplo. Tá bom, então a criança vai lá na escola, os amiguinhos brincam e tal. Aí eles têm um pai dentro de casa que age como o senhor, que fala, e daí, tudo bem, toca, vamos, pá, vira esse jogo, e daí, dane-se, eu falo que os outros pensam, é problema deles, vamos embora. E temos o outro lado de uma sociedade hoje, que é uma sociedade mimimi, que ninguém mais... Exatamente. E aí? Quem é que está hoje criando, então, esses adultos mais frágeis, digamos assim? A sociedade mimimi? Não, é a sociedade que tá essa visão errada de pai, de mãe. Está errado isso aí. Precisamos de ver. Então, as duas regras é muito bom para organizar isso. Para organizar, inclusive, ele estudou porque tem uma outra visão que nós achamos que a empresa, nós somos todos iguais. Isso é errado. Nós somos todos diferentes. E cada um com uma competência diferente do outro. Exato. Então, tem as regras deles muito importantes. A primeira regra do ganho é sobre a serotonina. Quer dizer, quando você tem uma atitude ou de só reclamar da vida e não agir. Então, você tem que ter... A primeira regra dele é a seguinte: costas eretas, ombros para trás. Você desenvolve essa serotonina e você enfrenta a vida. E você não sucumbe a ela. Vítima, né? Vítima, exatamente, vitimização. Aí depois... Então é o seguinte, isso produz serotonina e você fica mais propenso a enfrentar a vicissitude da vida, todas as informações. Ainda mais agora, na época das redes sociais, da internet instantânea, né? Nós estamos em contato com o mundo instantâneo. Você está lá na Europa, eu estou aqui no Brasil. E, quer dizer, é muito mais complicado essa questão de você sucumbir. Você tem que estar toda hora voltando à tona, quer dizer, te afunda toda hora. E tem, além da questão da inveja. Então, vamos dar uma corrida nisso aqui, porque eu não tenho muito tempo. Vamos, porque eu acho muito interessante essas 12 regras da vida, porque, gente, são 12 regras da vida, não é da empresa. O outro erro que está aí dos pais é da regra número 2. Cuide de si mesmo como se você cuidaria de alguém sob sua responsabilidade. Nós temos a mania de cuidar do outro e não cuidar de nós. Você não, você é esperta, não deixa para lá fazer, mas a gente tem hora na vida que a gente esquece. E a gente tem que cuidar. Então, essa é uma regra para a vida e serve para os funcionários da empresa, serve para todo mundo. Inclusive, hoje a empresa paga plano de saúde, então você fazer a profilaxia, você fazer antecipado, fazer antes de ficar doente. Quer dizer, então, é custo para a empresa, é custo para a sociedade, é custo para a pessoa. Quer dizer, só é ruim quando você não se cuida. É aplicar por que no avião, quando você está no avião, quando as máscaras, porque faltou oxigênio, por acaso, alguma coisa, primeiro morre você, depois na outra pessoa que está aí, ou a criança. Não é a primeira criança, não. Mas serve para as mães muito. Exatamente. Para as mães. Então, essa regra é uma regra para a vida. Para todos nós. Aí agora vamos lá para a terceira regra. Seja amigo de pessoas que queiram o melhor para você. Seja amigo das pessoas. Você tem que ter isso é gratidão. As pessoas, você não desenvolve nada sem ajuda dos outros. Nós não somos sozinhos. Nós não conseguimos, desde que nascemos, lá o obstetra, todo o cuidado que tem na maternidade, depois de casa, a mãe, porque nós somos... Então, nós precisamos dos outros. Nós precisamos dos outros. E, às vezes, nessa fase de criança, nós aprendemos alguma coisa que compartilhar não é bom. A mãe fala assim, olha, se você me ajudar a lavar essa varanda aqui, fizer um trabalho qualquer, eu vou te dar uma barra de chocolate daquela que você mais gosta. E bota ela lá no guardado. Aí, à tarde, chega um amiguinho dele na casa. Filho, o seu amiguinho está aí, chegou agora aqui, faz um agrado a ele, dá um pedaço dela.
da sua barra para lá, para ele. Eu vou tirar lá um pedaço e vou dar. Né? Ele, negócio de compartilhar a coisa é ruim. E cria também uma resistência. E lá no adulto ele não quer compartilhar o conhecimento, não quer compartilhar o trabalho, não quer passar para um novo paradigma. O paradigma do trabalho na empresa hoje é diferente, né? Diferente. O paradigma avançado, de alto desempenho. Quando você tem um trabalho, no passado era o seguinte, eu fazia metade do trabalho, você faz a metade e está tudo pronto. Hoje, o paradigma que se coloca de desafio para o gestor é eu faço 100% do meu trabalho e 100% do seu, eu sou responsável por ele. E vice-versa. Então, quer dizer, não há como haver falha, porque um fica corrigindo o outro. Mas isso é uma maneira já mais avançada de gestão, é um paradigma novo do trabalho. Eu pensei assim, Itamar, eu contrato as pessoas por responsabilidade e não por função. Porque às vezes a função da pessoa é tirar e pôr, tirar e pôr. A responsabilidade é que aquilo esteja no lugar. É diferente, porque se fica só tirando e pondo, bom, agora não estava quebrado, emperrou, não é problema meu. Se é por responsabilidade, não tem horário, não é problema meu, porque aquilo tem que funcionar. Então, eu sempre dizia para as pessoas que trabalham comigo, aqui não é função, aqui é por responsabilidade. Pois é, aí na Europa você pode fazer isso, mas no Brasil nós temos uma tal de CLT, que foi feita em 1940, que evoluiu no tempo. É o absurdo de absorver quase 100% do valor que o funcionário que recebe líquido, ele é absorvido por esse custo que o funcionário paga com salários menores. 45% vai para o imposto do governo. 45%, mas é mais. Aqui, no CLT, nós já temos 85,90%. Meu Deus! Então tá. Bom, vamos lá. A regra número 4. A regra número 4 é para você fazer um trabalho de desenvolvimento com o ser humano. Porque nós não viemos aqui na Terra para passar os dias e fazer. Nós temos uma missão de melhorar cada vez mais. Tem até os espíritas, né, tem a gente que está como espírito evoluído. Você tem que evoluir, você não pode ficar no mesmo. E aí a regra diz o seguinte: compare a si mesmo com quem você foi ontem e não com quem outra pessoa é hoje. Então, compara você. Principalmente na internet, viu, gente? Fica todo mundo olhando os posts fake lá, falando, ai, como fulano tá maravilhoso, a vida é linda, a minha vida é uma porcaria, eu não consigo, eu não sou. Mas é tudo, primeiro, que é mentira. E segundo, tem que se comparar com quem você era, a sua evolução, não é? Exatamente. Isso é regra para a vida. Para a vida. Então, a verdade na internet, nas redes sociais, só 87% das postagens são bobeira, bobagem. Não ajuda em nada a pessoa a desenvolver. Pelo contrário, ajuda ela a andar para trás. Então tem que saber o que olhar, o que ver. Quando eu vou nas redes sociais ou na internet, eu vou procurar coisas úteis para me aprender. E aprender a ler aquilo que está ligado à verdade. Qualquer outro que foge da verdade, é preciso de saber que a verdade é que funciona. A ciência não mente. Não. A ciência pode falar, eu tenho essa hipótese e dá aquilo ainda é uma hipótese, mas não fala, não afirma nada que não é comprovado. Então, exatamente. Mas as pessoas, elas realmente têm preguiça hoje de pensar e elas não entendem que quanto menos elas pensarem, quanto menos elas aprenderem, mais elas serão dominadas por interesses outros que não os delas mesmas. A regra número 5 diz o seguinte: não deixe que seus filhos façam algo que faça você deixar de gostar deles. Complicado. Não deixe que seus filhos façam algo que faça você deixar de gostar deles. É complicado. Seu filho, por exemplo, rouba uma coisa de um coleguinha, a borrachinha, coisa. São pequenas coisas, acostuma a fazer, não deixa fazer isso. Porque se ele tiver um ladrão futuramente, vai dar. E tem que agir com dureza. Essa questão
de caráter, porque aí está ligado ao caráter, né? Porque senão, hoje as empresas que querem gente de caráter para poder desenvolver. Não, os espertalhões ganham dinheiro, mas é tudo golpista, de vez em quando vai preso. Lá na Europa vai mais preso do que aqui, mas de qualquer maneira, fica lá a mancha, né? É. E a empresa precisa de trabalhar com pessoas de confiança. Então, Agora, essa regra dos 5 tem várias coisas, né, que você pode fazer. Então, você tem que corrigir o filho desde pequeno para que eles saibam que existe, tudo tem limite. Todas as coisas no mundo, na Terra, tem o seu limite. Nada pode passar do limite. Então, ver televisão, olha, desculpa, celular o dia inteiro, não pode. não pode, deve. Não deve, exatamente. Não pode deixar. Entendeu? Então, são coisas que hoje você precisa de organizar e ocupar a criança. As crianças também devem... depois a gente vai falar mais à frente sobre crianças, né? Porque tem um... Estou falando aí dessas é a última, coisas, é uma das últimas. dessa regra, você tá mal. Não deixe que seus filhos façam coisas que façam você deixar de gostar deles. Tudo bem, claro. Exatamente. Então, dá trabalho, gente, dá trabalho. Olha, para tirar um filho do celular e tal, que eu, por exemplo, não deixo, você tem que arrumar outras coisas, você tem que investir seu tempo. Tá. Agora, o senhor acredita, o senhor, pessoalmente, né, como uma pessoa que tem uma experiência de vida, que um pai pode evitar que o filho ou a filha venha a ser um mau caráter, um bandido, Não. Pode corrigir alguns atores, mas alguns já nascem com algumas características de psicopatas e coisas que não tem jeito. Mas, na verdade, o que você falou aí, o que acontece é que as pessoas estão substituindo os filhos, o que é complicado, como você falou aí, por animais, cachorro, gato e outros bichos. E isso não vou falar mais à frente ainda, porque tem um parágrafo sobre isso. Vamos lá, então a regra uma regra sobre isso. Vamos passar para a regra número 6. Deixe sua casa em perfeita ordem antes de criticar o mundo. Deixa a sua vida em ordem. Gostou dessa? Essa é muito boa, né? Então, aí, quando ele fala casa, ele fala também a cabeça, tá? A sua ideologia que você faz, toda aquela... Então, e aquilo que os militares falam, arrumar, você não sabe arrumar a sua cama, você não arruma a sua cama, você dorme, agora quer dar piruada aí. Você sabe que eu pensei ontem, eu falei assim, a internet não passa, sabe assim, de uma grande roda de vizinhas fofoqueiras, que fica o dia inteiro falando da outra vizinha, tá vendo, a fulana tá passando isso aqui. Então, tudo ali fofocando das outras vizinhas, e quando viram para dentro de casa, a sua própria casa tá uma confusão. Né? A internet, para mim, me parece isso, um grande bando de fofoqueiras que não tem o que fazer, que é todo mundo comentando, todo mundo tem comentários na vida dos outros, e a sua própria casa, a sua própria vida. E aí tudo está mentindo. Tudo mentindo. Não tem aquela felicidade nenhuma. Não tem. Aí no dia seguinte sai o post, traiu, largou, faliu, não sei o quê. Sabe, tudo errado. Mas é exatamente isso que você está falando. E outra coisa, organizar significa muito organizar o pensamento seu em relação à realidade que você vê, organizar para não ser enganado. Bom, isso nós vamos falar mais de mais uma regra que ele fala. Certo. Essa é a 6, olha. Então, organizar a sua casa. A casa é o pensamento. Aliás, essa é uma... Bate muito, eu não sei. Eu sei que o senhor gosta muito de ler, porque eu já observo no seu perfil, que é uma pessoa que está em constante aprendizado. Você já teve algum contato com as 7 leis herméticas? Não, diretamente assim. Então, aí eu acho uma coisa muito interessante. As 7 leis herméticas do Kybalion, de Hermes Trismegisto, fala justamente desses princípios da correlação entre o universo e o que é aqui, ó, o nosso universo, né? Sim. Tá bom. Bom, aqui está certo. Vamos ver a regra número 7. É isso que eu já falei sobre ela. Eu já dei uma adiantada. Busque o que é significativo e não o que é conveniente. O significativo é aquilo que tem significado na vida. Aquilo que você vai, com o significativo, você vai alcançar novos horizontes e não vai ficar só no mundo material.
mas você vai para uma área mais espiritual, mais elevada de conhecimento de si mesmo. Porque uma das fundamentais para você desenvolver na sociedade é conhecer a si mesmo. E você se eleva. Então, as coisas convenientes não fazem isso. Você sobrevive, mas você vive, mas não avança tanto quanto é. Aí é quem tem importante, às vezes você dá uma educação para o filho, mas ela não é conveniente, porque você está se rendendo àqueles acontecimentos. Esses 87% da internet que é bobagem, que é bobeira, que é nada. Zero. Zero, não tem nada. Então, quer dizer, você tem que dar ênfase àquilo que é significativo. Quando a gente pensa que 87% da internet é zero, é bobagem, eu até ficaria feliz. Eu acho que tem um grande percentual também que é pior do que ser bobagem. Que bobagem a gente nem liga. É negativo, é pernicioso, sabe? Desvia o pensamento do construtivo, põe o pensamento naquela lei do abuso emocional, seja da pessoa, seja da sociedade, seja de si mesmo, dos valores. Porque nós somos de uma geração onde tinha valores mesmo. Tinha que ter, porque se não tivesse, tinha punição, não é? Agora não, agora não. Agora, quanto menos valores tem, mais famoso é, mais bonito, mais engraçado, né? Mas... Exato. Vamos lá, vamos para a regra número 8. Essa é boa. Diga a verdade ou, pelo menos, não minta. Ou não crie uma narrativa mentirosa. Pelo menos. Se você não puder falar a verdade, fala aquela verdade de uma forma bem diferente. Por exemplo, quando um funcionário recebeu um erro, cometeu um erro, não chama ele no particular e dá a bronca, não. Analisa isso como uma oportunidade de desenvolver. Agora, é lógico que ser reincidente, você não pode ficar naquela. A empresa também é seletiva, ela seleciona, o mercado seleciona os melhores e não pode ficar com os piores. Tem uma parte do mercado que não vão entrar no mercado nunca. Em torno de 4% a 5% dos que procuram emprego não se adaptam ao emprego porque ele tem algum problema que não é, ou não estudou direito, tem deficiência, e o mercado não aceita. Então, isso é normal. Inclusive, tem previsto que no futuro você vai ter uma quantidade de pessoas que são os desnecessários. Até eu ouvi falar essa palavra, mas eu estou falando tecnicamente, porque as pessoas não são necessárias, o ser humano. Então, o Estado vai ter que cuidar disso. Mas aí é por causa da automação. Sim. Sim. A automação, em tudo que for repetitivo, vai ser automatizado. Cada vez mais. E nós vamos deixar de precisar de comprar os produtos tão longe quanto a China ou quanto a Índia. Nós vamos produzir ele onde ele é consumido. Isso depois da pandemia, com os movimentos que se fez de custo de matéria-prima e materiais importantes e de transporte, o monopólio que tem do transporte, quer dizer, isso vai ocasionar uma saída para automatizar mais violenta, mais rapidamente o planeta. Tem também tem, eu acho que uma parte da visão que o funcionário, que todo mundo eu falo, você não parece assim, olha, eu vou trabalhar, no meu caso, um exemplo, né? Quando eu tinha minha equipe, eu falava assim, eu não vou trabalhar na Band. Não, eu não vou trabalhar na Band, vou trabalhar para mim, dentro da Band. Sim. Profissional sou eu, a carreira é minha. A Band... Você não pode perder a sua identidade. A Band é a oportunidade que eu tenho de desenvolver a minha habilidade. Né? É o time que eu faço parte. Mas, assim, às vezes as pessoas pensam muito, eu trabalho para essa empresa, eu trabalho... Não, na verdade, a pessoa trabalha para si mesmo. Exatamente. Por isso que você deve entregar mais que o combinado. Claro. Porque você está criando o hábito de entregar. E aí você, quando estiver trabalhando para si, já tá treinada. Por isso que você não está trabalhando para o patrão, você está trabalhando para você, porque você vai quer mais na vida do que aquilo que você faz hoje. É assim que eu vejo. Então eu falo, gente, para de pensar que está fazendo isso para a empresa. Não está fazendo para a empresa, está fazendo para si mesmo. Agora, deixa eu dar um corte
eu vou voltar a diga a verdade, ou pelo menos não minta. É o seguinte, não é verdade, mas aí tem um problema na percepção das pessoas entre verdade e mentira. Aí eu vou contar uma historiazinha, como é que um dia que a verdade encontrou a mentira. Desculpa, que a mentira encontrou a verdade. Aí ele deu assim, bom dia, dona Verdade. Aí a dona Verdade ficou quieta e olhou o tempo, olhou para um lado, para o outro, olhou os pássaros voando, o céu límpido. Né? Aí ela respondeu, bom dia. Ela conferiu. Aí a mentira continuou. Hoje está um dia tão bonito, dona Verdade. Vamos dar entrar nessa água, vamos tomar um banho, nos banhar aqui nessa água tão límpida que está aqui próximo, que tinha um rio. E aí, como ela tinha falado uma verdade, a mentira tinha falado a verdade que acreditou na mentira e foi para a água. Tiraram os restos, deixaram na beira do rio e foram e se banhar. A mentira, sorrateiramente, saiu da água, pegou a roupa da verdade e saiu pelas ruas. A verdade ficou num beco sem saída, porque ela não tinha nada a esconder, então ela se recusou a vestir a roupa da mentira. E saiu pela rua nua e crua. Olha o fenômeno que acontece quando nós preferimos acreditar na mentira vestida de verdade do que na verdade nua e crua. É verdade. Esse é o moral da história. Essa é uma enorme verdade. Às vezes a verdade está ali na nossa frente, evidente, e nós preferimos acreditar. Está ali, a verdade está aqui, e a gente prefere acreditar numa mentira, ilusão, numa ficção, numa imaginação, para não ver a mentira. E também, falar a verdade não quer dizer agredir pessoas. Não. Né? Você não pode criar uma narrativa ofensiva para ela, para dizer, você pode falar com as palavras que não ofendem. E dizendo a mesma coisa. E você tem que ter precisão, não vou ver mais à frente ainda. É a precisão nas palavras. Isso é importante. Então, esse é o dilema de hoje. De hoje foi sempre assim. Né? Você prefere que ela tem uma narrativa, quer dizer, uma narrativa verdadeira, mas falsa, porque é baseada em premissas falsas, um sofisma. E aí você acredita naquela mentira vestida de verdade. E, normalmente, as pessoas que mentem, as pessoas mais falsas, são as pessoas que mais se dão bem no meio social. Por quê? Elas se dão bem até certo ponto, né? Sim, Elas, claro. Elas vão mudando de... se ela fala a verdade durante muito tempo, ela não fica voando para lá para cá, ela prefere as coisas mais convenientes e não a significativa, a outra lei, a outra regra da vida, ela se desmoraliza com o tempo. Isso é verdade. Agora, o mundo empresarial exige confiança. E confiança é baseado na verdade, no caráter, é baseado em coisas concretas, do ponto de vista, mesmo que seja com noções, mas exige que você... Um líder, por exemplo, não pode liderar nenhum grupo se ele não confia nas pessoas daquele grupo. Ele não consegue... Se você não confia no funcionário, você não lidera ele. Você manda nele, mas liderar não. E se mandar, não sei se ele aceita todas as ideias. Agora, quando você lidera, porque você inspira. Você inspira, você estrutura o trabalho com ele, você traz processos revolucionários junto com ele, e a gente consegue resultados com a equipe. Inspirar. Isso é fantástico. Inspirar. Inspirar não é o discurso, é a ação, é o que você faz. Se você fala, e outra coisa, o que você fala tem que corresponder ao que você faz. Porque se você falar uma coisa e fazer outra, e aquela do antigo, faço o que eu falo, mas não o que eu faço, isso não funciona Não. no mundo moderno, porque hoje você não pode esconder nada, você não tem como esconder. Não. Hoje o mundo é o mundo mais controlado que tem, é esse.
esse que nós vivemos, essa era. É mais controlada de tudo. De E, tudo. logicamente, que tem alguns equipamentos, algumas modalidades que foram usadas durante a pandemia. O lockdown foi um erro internacional. Ia morrer o mesmo número de pessoas, talvez, se tivesse sem o lockdown. A Inglaterra preparou para o lockdown, para não ter lockdown, e a comunidade internacional não agiu. Então, são coisas que às vezes acontecem, mas vêm para o controle. Agora, isso mesmo isso dá outra mão que vai acontecer, é isso que eu falei lá atrás, lá antes. O assunto vai mudar as redes de fornecimento para os países mais desenvolvidos, como a Europa e os Estados Unidos, vão mudar, porque você vai se automatizar no lugar do consumo. Então, quer dizer, tem coisas que são feitas, mas são desfeitas pela própria movimentação da sociedade. Então, não há um determinismo às ações das pessoas. As pessoas pensam que a humanidade ela tem uma reta. Ela vai para lá e vai para cá e ninguém pode achar que sabe o rumo que vai tomar. Sabe algumas coisas, mas não tudo. Alguma coisa a gente projeta, mas outras coisas não. Eventos como esse, por exemplo, da pandemia, que dão uma guinada, né, no rumo que as coisas estavam levando, a gente não pode prever 100% nada, aliás. Né? Nada. Exatamente. Então, pode prever uma coisa e da outra. Por isso que os economistas têm um mau nome aí, porque eles erram para caramba. Eles acham que uma teoria econômica... Quando o mercado fala, eu não aguento. Eu falo, gente, o mercado financeiro é a coisa mais engraçada do mundo, né? Porque eles estão lá para fazer as supostas previsões da bolsa, do dólar, dos ativos, dos commodities, não sei o quê, e eles falam, sempre começam falando assim, se alguém pudesse prever o rumo da economia, eu falo, bom, então o que eles estão fazendo lá? Está certo. Eu sei exatamente, não acerta. Mas aí é o seguinte, então, essa questão da diga a verdade, pelo menos na Anitta, é fundamental e cuidado com as narrativas. Agora vamos ver para aqui, vamos passar para a regra número 9. Essa é importante de respeito às pessoas. É aquela que você tem que ter respeito, porque por mais que a gente tenha conhecimento, a gente tem que ter humildade para reconhecer a nossa ignorância de muitos assuntos. O mundo é muito complexo. Mas as pessoas querem soluções simples. E o Leonardo da Vinci já dizia que o máximo da sofisticação é a simplicidade. E aí é o seguinte, a regra número 9 diz o seguinte, presuma que a pessoa com quem você está conversando possa saber algo que você não sabe. Por exemplo, né? Um exemplo que você não sabe. Por exemplo, então quer dizer, ouvir, aqui na empresa eu uso isso aqui para... Já usava, né? Nem conhecia a regra do Peterson. Ouvir, falar e agir com compromisso. Nessa ordem. Ouvir mesmo. Ouvir às vezes você está olhando para a pessoa ali, mas está o pensamento lá no outro canto. Você está escutando, não está ouvindo, né? Exatamente. Então você tem que ouvir com o compromisso de ouvir, falar exatamente aquilo que está... Porque você ouviu, você chega lá no local, você não conhece a situação ali, né? Então tem que ver. Mas aí você tem algumas coisas que você interpreta pela linguagem. E aí você fala e age, e dê as orientações. Nós temos aqui até são 3 perguntas que a gente faz. Sempre que a gente tem chega num setor qualquer, ou tem um problema ou não. O pergunta é assim, o que funciona? Ótimo. Está funcionando bem? Tá. Às vezes esconder os problemas que tem, mas esconde. Chefe, realmente, chefe mais alto é o último que sabe das coisas. A segunda é o seguinte, o que presente, agora, o que não funciona? Aí que está a segunda pergunta é o que não funciona? Aí que está o diferencial entre um bom gestor e um mau gestor, um líder e um aprendiz ou uma pessoa que não é do ramo. Quando tem um problema,
as pessoas têm dois caminhos, o caminho da solução e o caminho do problema. Se você correr atrás do problema, você não vai resolver. No atrás do problema, você vai procurar quem culpou, quem fez, o que fez, e você se perde e acabou, não há solução. Então, assim, não ataca, não ataca o problema, ataca a solução. Qual é a solução? Aí vem para a terceira pergunta. O que se presente faz a diferença? É onde você dá a solução. O presente é exatamente a solução daquele problema. E nem usa, você não está resolvendo o problema, você está buscando solução. O linguajar é esse. O foco é outro. O choque, exatamente, ele orienta as pessoas para a solução. O foco é outro. O foco é outro. Ah, estou com um problema. Não, como estamos resolvendo isso, né? Eu tô pensando aqui como é que eu dou a solução. Age dessa forma. Isso aí é com serotonina e é com aquela posição lá, com o tronco ereto e peito para frente. É. Pronto. Olha, sabe o meu quarto livro foi esse, ó. O problema... Tem que ver o contrário. O problema é você. Ah, sim. É a forma como eu encarei as coisas. Que o problema não é o que acontece, o problema é a forma como eu me posiciono na situação. Eu tenho sócio aqui, alguém que escreveu o livro, eu posso tudo. É difícil, mas é complicado você ter tanta... Eu posso tudo, mas... Aliás, desculpa, você pode tudo. Você pode tudo, né? Mas não pode tudo. Você tem limites. Não, sim, mas assim, acho que ele quis dizer em termos de realização, não? Ele tem o sentido mas dá outra interpretação. Não. Aí sem limite, não. Porque tudo que não tem limite já vira bandalheira. Exatamente. Não tem limite. Mas isso aí eu estou dizendo porque são coisas que acontecem na vida. Então, mas o problema é que você pode... O assunto não é bem esse. O assunto é que você aprende quando você olha. Então, isso tem que olhar. E a coisa mais difícil é ouvir. Tá? Dos 4 sentidos, o mais difícil é ouvir. Porque nós não ouvimos. Aliás, ninguém ouve ninguém. Brigo de marido e mulher. Um reclama que o outro não ouve, e vice-versa. Todos os dois têm razão. Porque é uma limitação do ser humano. Não ouvir. Sabe por quê? Um está brigando por causa da comida e o outro está brigando por causa do carro. Nem há o mesmo motivo. Ninguém ouve ninguém. Não, tem a briga pela tampa do vaso. Não é? Então, tem a toalha molhada. Essa toalha é o clássico, né? Todo lugar tem a mesma coisa, no mundo inteiro. Ai, meu Deus, só vai resolver o dia que colocarem, igual tem aqueles secadores de mão, fizerem o secador de corpo. É o único jeito. Gente, da hora. É verdade. Ai, meu Deus. Nós estamos falando, gente, das 12 regras para a vida, que é um livro de referência para o seu Itamar, que é o senhor Embeleze, fundador desse império de tratamentos, dos cuidados do cabelo, e que são produtos que se inovam a cada dia, que estão cada vez melhores, e que todos nós brasileiros conhecemos, e fora do Brasil conhecemos também. Qual a próxima regra, seu Itamar? Regra número 10. Seja preciso no que diz. Isso é o problema da língua pátria, do português nosso, né? Cada país é uma língua, não importa. Mas ser preciso nas palavras. As palavras têm sentido e elas vêm se desenvolvendo todo o tempo. Ela vem se desenvolvendo e ela é viva também. Vão se absorvendo termos e tal. Vão ficando alguns termos, vão se descobrindo termos, e aí as pessoas não conhecem e fazem uma confusão na linguagem falada, porque o povo faz no sentido uma palavra. Então, na verdade, é o seguinte, o dicionário não é preciso. O dicionário ele te dá uma opção, você vê em qual lugar que encaixa você, aquilo lá que você vê. E aí então é fundamental, isso é um defeito grande do Brasil, então está lá atrás, porque não estuda matemática e português, que são as matérias básicas. A vida precisa de conhecer palavra, porque a palavra cria o mundo. Nós existimos na palavra.
na comunicação. Então, quer dizer, a palavra organizou o mundo. Está lá no Gênesis, o Logos, né? A palavra é que fez, que organizou o mundo, na criação do mundo. Essa visão, quer dizer, que é bem clara. Então, quer dizer, e você tem que conhecer o sentido da palavra. Eu tenho uma vez uma pergunta que eu faço a alguns pessoal da área administrativa, que e trabalha, por exemplo, quando é um contador ou um economista, eu pergunto a ele como é que você usa a palavra eficiente e eficaz. Aí, meu filho, é um vexame, tá? É um vexame. Aí é o seguinte, eu explico, olha, eficiência é aquilo que você faz bem perfeito, aquilo que você faz bem perfeito. E eficácia é aquilo que você faz, a coisa certa que você pega para fazer. Ou seja, eficácia está mais no mundo humano, né, das ciências humanas, a eficácia, e a eficiência está no mundo da matemática, do mundo cartesiano, o mundo dos números, o mundo dos recursos e processos. E o fenômeno está no número da organização humana e da estratégia, de direção que você quer chegar. E tem uma palavra, quando você tiver dúvida, você usa se é eficácia ou se é eficiência, que é efetivo. E ela engloba as duas. Entendeu? Então, quem faz administração precisa conhecer isso. Porque na hora que a gente faz a coisa, a gente sabe se a pessoa é mais voltada para fazer tarefas mais repetitivas, que é o que trabalha com eficiência, do que os outros que trabalham no marketing ou na comunicação, que já é diferente, que são mais eficazes. Agora, você pega o mundo de ciência, não, no mundo da saúde, e bota que o Covid é eficaz. Uai, se ele não for eficaz, ele é para tétano. Não, ele é eficiente, mas ele não é para gripe. A vacina, né? A vacina do Covid. A vacina é para Covid, então ela é eficaz para o Covid. Agora, o percentual que ela queria ser 70%, 80%, é eficiência, não é eficácia. Sim, exato. Então, no mundo inteiro usou eficácia. Pelo menos, não sei se nas outras línguas, mas no português é eficácia, aqui chegou como eficácia. E não é eficácia, eficácia porque ela é feita para o Covid. Ela tem uma função específica. Isso é eficácia. Eficiência é quanto ela dá garantia de funcionamento. O resultado, não é? Exatamente. Agora, por exemplo, também, além disso, acho que tem o problema das palavras, que às vezes a gente não usa bem. Por exemplo, você fala assim, às vezes eu uso a palavra, parei de usar, porque, até eu explicar, eu falava assim, pessoa, não, mas não, você não está entendendo, você é ignorante. Ignorante quer dizer, não conhecimento eu ignoro. Mas ela virou. Agora tem o mimimi, tem a linguagem do mimimi, né? Ai, meu Deus! O politicamente correto. Está escrito, aquele que ignora, né? Mas não pode usar. Não pode. Pô, olha, daqui a pouco não pode nem respirar mais. Mas é isso mesmo. A frase... Mas, entendeu? Então as palavras têm que ser precisas. Eu preciso do que diz. Então a gente tem que estudar muito dessa parte de língua e vocabulário. Logicamente que lendo, você aprende muita coisa, mas você... porque geralmente quem faz os livros, a maioria dos livros bons, eles são escritos dentro das regras da gramática, por exemplo, do português, ou do inglês, ou da outra. Aí em Portugal já tem algumas divergências, mas pequenas, não é tão grande. Só o sotaque que é muito diferente. Né? Nossa, muito, mas a língua também é muito diferente, o sentido, a emoção. É o que eu falo, o português é sentimental, o brasileiro é emotivo, é totalmente diferente. A música deles é o fado, é o sentimento. Nossa, é o samba. É o samba, é o axé, é o funk, é a alegria, é a emoção, é o... Entendeu? Então, tudo nosso é muito expansivo, tudo deles é muito... Porque é mulher. A sociedade brasileira é feminina. A nação brasileira é feminina. Nunca tinha pensado nisso. Pois é, mas é o código. É o arquétipo. Muito.
E tem essa confusão toda. Ah, o arquétipo feminino. É, Tá vendo? A outra pessoa sempre sabe alguma coisa que você não sabe. exatamente, é isso que eu estou falando. É. Mas claro que eu aprendo com você também, né? Porque quando eu falo alguma coisa, eu pelo menos confirmo alguma coisa. Você está aprendendo sempre. Sempre. Desde que a gente seja atento ali. Porque quando você entende o mundo dos arquétipos, você vê o mundo com os outros olhos. Você vê, quando você entende que as palavras é que criam o mundo, que cria a vida, que a existência, a nossa existência é na palavra. É. Então, é um estudo chamado ontologia, que estuda o ser enquanto ser. E a palavra nós existimos na palavra, no sentido da comunicação que nós damos. Porque a palavra não é só palavra, é claro, é toda a comunicação que se dá, verbal ou não verbal. Então, tem outros olhos. Então, na comunicação, isso é fundamental para a gente. E nós estamos comunicando todo dia. Né? É porque, então, né, porque nós, eu penso assim, eu Quer ver você aprender outra coisa? Qual é a profissão universal de todos nós? aprendiz. Aprendiz. Não, vendedores. Ah, sim, também. Que essa eu acho que eu não sou muito boa, não. É vendedor, é a primeira, nós estamos sempre nos vendendo. Quando nós falamos, nós estamos falando de si, para si, sobre si. Porque nós não temos condições de falar sobre outra coisa, porque nós só podemos falar aquilo A que nossa nós vimos. imagem está vendendo. É. Quando a gente está falando mal dos outros, a gente está falando mal da gente. Isso é que é o pior. Então, se a fofoqueira soubesse, né? Mudaria. A fofoca acabava na hora. E sabe o que eu acho, Itamar? Eu sempre acho assim, a pior coisa é quando uma pessoa acha que ela sabe tudo, porque aí ela não aprende mais nada. A melhor coisa é achar que está sempre em processo de aprendizado, tá atento e vai sempre aprimorando, chegando num grau de conhecimento muito superior àquele que ela jamais imaginou, porque está sempre atento, né? Nada. Eu sempre detesto quem acha que sabe tudo. Eu falo, Você sabe o que a mulher está dizendo eu aí? tenho uma Quando resenha no. você passou a mão no cabelo, sabe o que você está dizendo? Não. Instintivamente, no inconsciente, eu sou mulher, ninguém vem ao mundo sem eu, sem mim. Como assim? Ué, a mulher é Não, a mas só porta da vida. o cabelo quer dizer isso? Pois é, mas é o cabelo, porque ela se comunica pelo cabelo. Quando passa um gajo, né, como fala em Portugal, Epa, bonito ou então bem rico, vocês passam a mão no cabelo. já, né? Já dá aquela, né? É, Porque aqui, sabe o que eu falo? O cabelo é a moldura. é. Eu lancei, O cabelo é a identidade biológica da mulher. eu lancei ontem meu videobook, Idade não me define. Envelhecer sim, ficar velha não. Então, eu tenho vários capítulos. Eu tenho um capítulo que fala do cabelo. Aí eu falo, linda, não adianta estar com a cara assim, a roupa, pode vestir de Chanel, dos pés à cabeça. Se o cabelo tiver uma tralha, e aí todo mundo briga comigo e fala assim que meu cabelo é aplique, né? E eu falo, não, meu amor, meu cabelo não é aplique. Isso é cabelo. Porque você pode ter um cabelo bonito, tratado, qualquer idade, não é? Então, assim, Pode, mas o cabelo é a identidade da mulher. Hein? e agora que eu estou sabendo, passa um rico aí que eu já vou. É. Passa um rico. Ai, ai. Passa um rico e eu já paro o cabelo agora, só. É. Mas os dois também passam. Porque a mulher tem uma jeito. Porque nós somos aqui porque essa característica da mulher, tá? Porque a sobrevivência da humanidade passou pela mão das mulheres. Porque os homens foram os provedores. Tudo bem, mas sem o cuidado dela, nós não sobreviveríamos. A raça humana teria sido extinta, como foram extintas várias raças, a dental e outras mais. Então,
a raça humana é que sobreviveu em função das suas características que estão hoje, até hoje, presentes, no inconsciente da mulher. E nós estamos inconscientes, nós 95%, 90% a 95% do tempo, e inconscientes, trabalhando só no piloto No automático. automático, falando bobagem, É. fazendo, repetindo, sem pensar, porque tudo isso está incutido já na nossa essência, na nossa psique. Agora, seu Ambias, o que o senhor acha, seu Itamar? Agora que você falou dessa coisa, o homem o provedor, né? E essa coisa dos arquétipos, que a mulher faz isso, que a vida passa pela mulher. Para mim, a mulher, a essência da mulher, ânima, né? De nutrição, de cuidado, né? E é do homem, de ânimos, de proteção, de prover, etc. Como é que fica agora, então, com a sociedade moderna, onde a mulher também vai para o mercado de trabalho, a mulher também ganha o seu dinheiro, a mulher também assume esse lado provedor? O ser humano tem essa característica, ele é adaptável. Que se não se adaptar, desaparece. Isso é a regra, isso é a lei da vida. É a lei da lei da evolução das espécies. Então, esse novo mundo, nós vamos adaptando, coisa que era de uma forma, hoje é de outra, porque nós temos tecnologia. E nós temos tecnologia, e essa tecnologia não altera o nosso comportamento. Ele apenas, você, através dele, você pode ter velocidade, mas o comportamento é o mesmo. Sim. Então, o comportamento muda assim de séculos em séculos, ou mais, ou milênios. Porque a nossa vida em relação à eternidade, mesmo do ponto de vista religioso ou do ponto de vista astronômico, é uma fagulhazinha, uma coisinha, um DX, um pequenininho, muito pequenininho. Então, quer dizer, isso nós adaptamos. O ser humano é adaptável. Ele desenvolveu porque é adaptável. É. E os melhores são os mais adaptáveis. Por isso que o bullying lá na escola, ele complementa isso. Claro que o bullying é ruim, mas ele, infelizmente, tem uma função. E se você pensar bem, você nunca elimina isso, porque é da índole humana. Não, não elimina. Acontece que agora criou uma proporção. Por exemplo, eu, quando estava na escola, eu me lembro que eu fui chamada de Olívia Palito ou da minha infância toda. Eu tinha perna muito fina. Mas isso te matou, não. Mas, enfim, naquela época, nem dava tempo. Primeiro que eu, graças a Deus, comecei a trabalhar aos 9 anos de idade. Não tinha tempo de pensar que eu estava sofrendo bullying, porque não dava tempo. Ou trabalho, estudo e tal, ou não dá. Agora é que está tudo muito exacerbado, etc. Mas, por exemplo, eu acho também dentro de casa. As minhas filhas têm 10 anos, são gêmeas. Então, elas chegam aqui e falam, às vezes, alguma coisa. Mãe, não sei o quê. Eu falo, eu não permito nenhum pensamento discriminatório que começa a discriminar pessoas por tais ou tais características. Tanto que, às vezes, elas fazem algumas perguntas até que poderiam ser consideradas perguntas estúpidas, mas é porque eu não permito. Então, assim, os pais também têm um papel muito importante, não só em como lidar com o bullying, mas como também não produzir, né, o bullying. Porque a partir do momento que começa dentro de casa a falar, os filhos vão reproduzir na escola. Mas, por exemplo, as pessoas são diferentes, todas diferentes, então ela tem educação diferente. Então você não tem como eliminar isso. Logicamente que a diretoria tem ação sobre isso, tem várias coisas. Mas não, então a gente tem, porque nós não podemos fugir da realidade. E a realidade é sofrimento. Se você proteger demais o seu filho, ele vai ficar um bobão. Eu digo assim, olha, se a gente não fala não, a vida diz. E diz um não muito maior e muito mais doloroso do que o não de quem ama. Eu falo para minhas filhas isso. Eu falo, eu estou te falando não porque eu quero que você ouça de mim e não da vida. Exatamente, esse é o correto. Esse é o E é correto. duro, Exatamente. mas Vamos ver agora a regra número 11. 13. Isso aí isso é para os chatos, tá? Todo lugar tem um chato, né? E até a mãe. Não incomode as crianças quando estão andando de skate. Uai, explique. Vou explicar.
Não, eu não seja chato, porque você não tem aquele equilíbrio da juventude e você fica querendo, porque você se baseia na sua incompetência de fazer aquelas piruetas todas. Toda aquela perigoso que você acha perigoso. E se ele ralar a canela, faz parte do joelho, faz parte da. Agora, e isso aí serve para você ter paciência de saber que as pessoas têm características de idade que são dela, próprias dela, mas não é exceder. Mas isso aqui é porque tem pessoas que excedem na proteção dos filhos e não deixam, nem compra skate, não deixa ele andar no skate. Mas não é só com skate, não, é com choro, é com tudo. No Não tem. Claro, isso é uma metáfora, né? É claro, é metáfora. Você está aqui, não podia falar tudo, eu escrevi o livro, aí tem que ler o livro. Já, mas fica aí a dica para escrever o livro 12 Regras para a Vida, aqui, do psicanalista Jordan Peterson. Exatamente, Jordan Peterson. Olha, bom, eu adorei nosso papo, passou tão rápido, já tem mais de Falta uma ainda. 10. Vamos ver a última? Vamos. A última é para você inserir nesse século dos animais. Acaricie um gato ao encontrar um na rua. Ele deu o exemplo do gato, é igual a criança, é uma metáfora. Mas acontece que ele usou o gato, porque o gato tem características diferentes do cão. Se, por exemplo, numa casa houver uma briga, o gato rapa fora, some do mapa. Já o cão fica em volta, batendo rabo e brincando, e achando, pulando. Isso é uma ideia. O pessoal, o gato, ele tem uns costumes bem diferenciados. Ele dorme em cima do lugar mais alto, ele anda mais devagar, o cachorro corre para lá para cá e toda hora late, ele mira. Individualista. Ele é todo diferente. E o gato, quando você vai acariciar ele, dependendo do jeito que você vai para ele sabe e ele corre, porque ele é um felino. Ele é um felino que tem essa característica diferente do cão. Sim. Se bem que os cães também têm diferença hoje entre um e o outro, mas ele, no fundo, é a mesma coisa. Ele busca mais aproximação com os humanos, e o gato já é mais, né, arredio. O gato é mais na dele. E aí é para a imaginação, é para você se inserir nesse mundo. Porque na época, se ele sentir que é simpático, aí o gato fica, senão ele corre. Então é para você também aprender a acariciar um gato. E é para a sua imagem. Porque, assim, como eu falei, se não é, todo mundo é vendedor, você está vendendo a imagem. Que você é uma... Porque nós estamos passando imagem o tempo todo. Ou nenhuma, ou neutra. Então, isso aqui é uma forma de você passar a imagem que você é amigo dos animais. E hoje todos nós somos obrigados, por uma maneira ou outra, porque os animais são considerados filhos, que dão menos trabalho, morre antes, não dá tanto trabalho quanto o filho, e nunca dá errado. Nunca dá errado. Filho dá às vezes errado. E aí o pessoal está fugindo hoje para os animais. Hoje as pessoas estão preferindo os animais do que... Olha, vou dizer uma coisa contra, não temos nem tempo para entrar nesse assunto, eu nem sou contra. Não tem contra, nada contra. As pessoas criando os filhos hoje, às vezes é melhor que não tenha mesmo. Criar do jeito que mal criado é melhor não ter. Mas não tem. Então, isso aqui, na verdade, é inserir no mundo moderno. A gente passa despercebido. Essas regras do Peterson são muito simples. Agora, ler o livro é bom porque você é uma aula de vida e sintetizada nessas 12. Eu não sou especialista nesse livro, não, mas eu vi tanta coisa que eu fazia já, e uma me surpreendeu, como essa do gato. Sim. Porque eu, quando eu fui criado, até os 9 anos, eu morei na roça. Não tinha luz. Bom, nem tava. Se não tem luz, não tem televisão, não tem rádio, não tem computador, não tem nada. Assim as pessoas dizem, como é que você sobrevivia? Claro, na roça tem poucas fome, porque as pessoas não deixam ninguém abandonado.
Mas até que idade sem luz? Lamparina e lampião. A Lamparina, e às vezes ficava com o nariz com balde, fumaça. banho de água fria ou balde de água quente? Bacia de água. Bacia. Olha, E uma coisa, seu Itamar, em algum momento lá nessa sua infância, sonhou ou imaginou que chegaria a ter uma trajetória de tanto sucesso empresarial ou não? Ou não. estava ali naquela roça e falava, o mundo para mim vai ser sempre isso? Eu não pensava, mas meu pai fez esse circuito. Nós morávamos na roça, quando eu tinha 8 para 9 anos, eu voltamos para a cidade, moramos para um bairro bem pobre lá da cidade. Depois moramos na cidade, papai teve uma pensão, depois trabalhou Aí eu vou contar a história, vai demorar muito mais tempo. Ainda bem que a gente chegou aqui no final do gato. Papai fazia biscate na cidade, depois ele comprou uma padaria, e quando nós estávamos na padaria, foi o período que... Mas ele não era muito comerciante, ele veio na roça. Ele aprendeu a ler com minha mãe. Minha mãe era da cidade, meu pai era da roça. Só devia ser bonitão, né? E ela é letrada, né? Exatamente. Letrada lá é 5º ano primário, tá? Claro, no máximo. Não, porque não tinha coisa. Não, na época dela, só primário, que era metade do primeiro grau. E eu também, quando cheguei para a escola, eu terminei. Quando não tinha também segundo grau. Eu fui estudar segundo grau numa cidade em Minas, em Moretti. Fiquei 3 anos lá. Depois dos 3 anos, é que eu vim para o Rio. Eu voltei para Afonso Cláudio e vim para o Rio. No ano seguinte, meu pai veio para o Rio também. Eu vim em 57, ele veio em 58. E faleceu em 60. E deixou 10 filhos. 10, não, 9, né? 10? Eu era o 10º. E o senhor, o mais velho, do meio? Mais velho. Mais velho. E aí mais teve velho. que criar 10, ajudar. Exatamente. Eu tive a sorte da Bahia me dar um emprego lá. E eu estudei na Bahia, em Belfort Roxo. Quer dizer, terminei o segundo grau, né? Nesse período que eu estive em São Paulo, antes de meu pai falecer, eu fiquei desempregado no Rio, então eu tinha um tio-avô. Me levou para São Paulo, fiquei com um ano lá. Aliás, foi um bom tempo, porque ele era autodidata e sabia bastante coisa, eu aprendi bastante com ele, principalmente de vida, né? Meu pai faleceu, não podia dar muito, minha mãe trabalhava fora, para ajudar a casa. Trabalhava fora uns tempos só. Depois a gente conseguiu, os irmãos cresceram e trabalhar. Mas todos vendiam bala no trem, fazia tudo. Então era a nossa vida de trabalho. Entendeu? Mas muita dificuldade, mas as dificuldades é que amadureceu. Para quando eu tinha terminado o curso de Química, aí eu fui convidado para montar uma fábrica lá em Nova Iguaçu. Eu era químico responsável do laboratório em Mirinópolis. Entendi. Aí o cara lá queria brigar lá, porque ele era distribuidor exclusivo da fábrica, aí brigou, e aí me chamou para mim fazer. Eu não tinha, era só químico responsável, era só o nome. Porque naquela época não tinha Anvisa, não tinha nada disso, foi criado depois. Então, quer dizer, aí eu fui ser químico, então montei a fábrica, eram três sócios, né? Um era o financeiro, né? Administrativo financeiro, o outro era vendedor, e eu era o industrial, da parte industrial. Eu tinha experiência porque eu trabalhei 5 anos na Baia, mas era outra indústria, completamente diferente, que é beleza. Eu trabalhei na indústria química básica. Sim, só era químico, mas não tinha nada a ver com cabelo, né? Não, nada não. Então, quer dizer, mas aí eu comecei Nós começamos assim, praticamente na apanhamos de 60 mil cruzeiros naquela época, 60 mil cruzeiros, e voltou começando o negócio. Foi desenvolvendo. Qual foi a visão diferencial que a Embeleze teve no mercado que fez com que ela explodisse? Qual era a visão que ela tinha? Eu classifico, antes de eu conhecer os arquétipos, né, através de um franco-americano, era a coragem de fazer as coisas. Fazia no peito,
coragem. Eu lançava os produtos com a visão que tinha e a coragem de fazer. Eu fiz diferenciado, eu fiz a fórmula da tinta sem água oxigenada. E é uma fibra que vinha da China, aliás, desculpa, do Japão. E isso era a tinta Natucor, na década de 60, na década de 80 já. E depois eu comprei uma marca de uma empresa que tinha lá, eu achei a marca, eu tinha sonho, né, de estar junto com a Neutrox, que era uma marca famosa. Nossa, Aí, Neutrox, que delícia, Sérgio Driuso, nossa, meu grande amigo. aí eu comprei, era a Novex, que nós temos até hoje. Depois eu compramos uma fábrica também em João Pessoa, lá na Paraíba, que era a marca Fleury. As outras marcas foram criadas diretamente, com Relife, Macirré, Toy, então essas marcas são... Está falhando aqui o áudio, Itamar, falhou o áudio. Olá, falhou o áudio aqui. Não sei se entrou uma ligação aí. Não, é que avisou que a bateria está caindo. Ah, então é isso. Ah, que pena. Bom, uma vida bem vivida, uma vida de trabalho, uma vida de aprendizado. Olhando para trás, faria tudo igual ou tudo diferente ou não? Não faria tudo igual, mas faria o cerne o mesmo. Mas teria feito algumas coisas que eu fiz, eu modificaria. Teria modificado. Com o aprendizado que eu tenho hoje. Ah, que delícia, né? Já pensou ter essa cabeça hoje com 20 anos? Exatamente. Se eu pudesse ler até o livro do Jordan Peterson, teria mais... criação minha eu fazia mais, com mais técnica. Sim. Não tão assim, muito trabalhado, mas muito confuso, né? Então isso não dava mesmo. O problema era a parte de organização do fabril. Hoje a nossa fábrica é moderna, automatizada, mas no início, apesar de ser da área industrial, eu me identifiquei mais com a área de marketing, de lançar produto, porque eu tenho características muito mais na área da eficácia do que da eficiência. Certo. Agora, trabalhando tantos anos com as mulheres e para as mulheres, né? Para as mulheres e com as mulheres. Qual é a sua definição da mulher? Aliás, tem que ter porque eu imagino que quando a pessoa está falando, pensa assim, uma mulher é... Olha, o código de mulher é porta da vida, né? É porta da vida, principalmente na cultura brasileira. E a definição de mulher é aquela companheira do homem que trabalham juntos, que fazem, que constroem a vida e que criaram essa humanidade toda que nós temos hoje. E um depende do outro e um tem funções diferentes, né? São muito diferentes. A mulher domina a área límbica do cérebro e o homem tem muito mais facilidade no córtex. Então, por isso que tem uma briga interna, é a briga do córtex com o límbico. E aí comandado muito mais pelos... Então, nós temos que saber em que área que nós estamos atacando. Quando nós falamos com pessoas, nós estamos falando sempre com 3 áreas. Com o racional, com o emocional e com os instintos. Quando a mudança, eu falei que a primeira vez foi que eu fazia, nós era muito arrojado. Eu sou. Não perdi essa arrojada, mas agora está diferente, né? Ele está mais bulinado, está mais aperfeiçoado. Quando nós conhecemos no início desse século, o professor Clotaire, que é um franco-americano, que tem toda uma teoria e um estudo dos arquétipos, baseado em Jung e outros pensadores, né, que levam o arquétipo
a base do inconsciente, e que nós conhecemos a metodologia dele, que é uma metodologia de saber o porquê que as mulheres fazem o que fazem. É o porquê, que é o código, que é o que ele chama de código, mas que é o arquétipo daquele assunto. E você tem níveis no cérebro, você tem os arquétipos universais, né, que foram bem definidos pelo Jung, o Jung que viveu, né, dentro desse século. Você tem aquilo que você aprende com a vivência, no dia a dia, na luta do dia a dia, né? naquela luta que é permanente. A competição é muito grande, o mundo é muito competitivo, mas sempre foi. Tá? Hoje é no trabalho, mas antes era na selva com as feras. Ou então, ou a escassez, né, de alimento. E morria muita gente de fome. Então, quer dizer, na verdade, nessa época não existia propriedade privada, não existiam essas coisas que nós temos moderna, da empresa moderna. Mas existia uma comuna que funcionava e sobreviveu com um número de 150 a 200 elementos. Maior que isso não era bom e menor também não era bom. Isso é o estudo dos antropólogos. É o estudo que dá a vida. Então, a gente precisa de conhecer. Para conversar com as pessoas, nós precisamos saber que nós temos que respeitar essas 3 dimensões do ser humano. Sim. Quando você trata, então, o número 3 é um arquétipo. Muita gente fala muito 3, né? Pai, Filho, Espírito Santo, a Santa Trindade. Então, tem muito 3, tem muito quando falando com pessoas, é 3. Quando você está no mundo das coisas, das coisas físicas, que não é ser humano, são 4. A direção, a estratégia, a organização humana e os processos que se dá e os recursos que você usa. Os recursos são as pessoas enquanto pessoas lá na produção, certo. E ou é o minério, ou é energia elétrica, ou é dinheiro, isso são insumos. E tudo é insumo para produzir. Sim. E os processos não estão na maquinaria, toda automatizada ou não. Então, quer dizer, esse estudo, eu não sou muito da área técnica, não, eu sou muito mais da área humana e da estratégia. Então, isso é uma característica que eu desenvolvi. Agora, eu tenho um problema, eu sou tímido, não sou extrovertido. E aí mas os quietos têm um poder diferente dos falantes. Bom. Ele erra menos. Porque fala menos. Exatamente. Só tem um jeito de errar menos, é falar menos. Exato, só tem esse. O resto ou então tem muita habilidade para ir consertando. Agora, claramente, que eles são diferentes. Agora, todo mundo pode aprender a oratória e você falar bem em público e vai desenvolvendo, vai aprendendo. São coisas que você aprende. Por exemplo, eu, quando faço minhas palestras, eu nunca me preparo. Né? Às vezes eu dou palestras de um tema, de outro, agora que eu estou falando que quero trabalhar essa coisa de conectar as mulheres com a sua melhor versão. Né? Então, aí, às vezes o pessoal fala assim, você não vai preparar a palestra? Eu falo, mas não. Eu falo, se eu preparar, dá errado. Tem que ser tudo espontâneo. Mas cada um tem uma mecânica, né? Quando eu começo a falar, aí vem tudo. Agora, se eu começar a preparar, eu posso até preparar. Mas depois, quando eu falar, já sai outra coisa. Então, e tem gente que, se vai falar sem pensar, a pessoa fala bobagem. Porque fala sem ter a lógica da vida. Porque se você está falando com as pessoas, você tem que... Hora você fala para o córtex, hora você fala para o límbico e hora você fala para o reptiliano, o instinto. São os 3 sempre. Se você não tiver isso no escrito, você não desenvolve uma linguagem. E aí é lógico. Um imaginário maior que dá pela leitura, né? Claro. O imaginário amplia quando você lê. Lê demais, eu adoro. Então, até o Prêmio Nobel, não sei do que ano, mas já há bastante tempo, acho que 2004.
Daniel Goleman, ele não é economista, ele ganhou o prêmio de economia. Ele é psicólogo, da área da psicologia, da psiquiatria, essa área estudamente. Porque, na verdade, a economia é muito, muito mesmo na parte emocional. Por isso que os caras falam lá, quando caem as ações, você deve comprar, não vender. Lógico. Mas aí, Lógico, mas o lógico mas aí o o contrário. medo, aí aquele medo. Mas o povo faz o contrário, tira o dinheiro todo. Faz o contrário. Por quê? Porque tem o medo. Aquele medo que chama-se covardia. Porque tem o medo que é precaução, o medo que é covardia, não é? Sabe que eu sempre falo, para mim, a minha verdade, a minha, né? Que eu falo, a minha é só minha, a sua é sua, do outro é do outro. E, enfim, pode ser que talvez todas essas verdades possamos encontrar algum caminho neutro, equilibrado. Eu sempre falo com o coração. Então, eu acho que aí eu consigo falar com o racional, com o sensorial, porque eu falo sempre com o coração. Eu sempre falo aquilo que eu estou sentindo, porque nada convence mais do que a verdade. Porque se eu fakear aqui uma conversa, em algum momento, em alguma coisa, vai aparecer que eu não estou dizendo aquilo que eu estou sentindo, ou que eu não estou sentindo aquilo que eu estou dizendo. Tanto faz. Então, eu falo sempre, a verdade sai do coração. Eu falo com o coração, porque assim eu consigo traduzir de verdade aquilo que eu estou querendo dizer. E aquilo que as pessoas percebem, não vai ficar aquela coisa assim, mas eu acho que eu não entendi. Porque às vezes já aconteceu comigo, até dizer uma coisa, e as pessoas entenderem outra que, na verdade, era o que eu queria dizer. E que eu nem tinha dito. Eu falei, pô, mas foi sensacional. Porque era a mensagem que eu queria passar. E passei. Porque você aprende que cada um desenvolve um método seu de falar. Você tem as técnicas que estuda, por exemplo, a mente, e você tem que dividir. Aí, quando você fala que fala com o coração, você está dizendo que eu falo com o límbico. E aí, quando você fala... Mas aí é diferente, exatamente. A mulher fala com o límbico, mas ela dá ênfase ao límbico. Só que eu estou dizendo o seguinte, agora, a verdade é baseada no racional. O mundo chegou da Idade da Pedra, desde a Idade da Pedra. Aí, hoje, em função do córtex, do racional. Não foi à toa, não é só emocional. Agora, não existe pensamento sem os três elementos, sempre. Sim. Quando você escreve, porque você escrever, você consegue organizar isso, falar, à medida que você aprende a escrever dessa forma, você aprende a falar dela. Porque a escrita vai lá para o inconsciente. E você grava e aí você testa aí. Por isso, essa divergência entre homem e mulher é porque um pensa em linha reta, que é o homem, e vocês pensam em ciclos. E vocês abrem muitas chaves ao mesmo tempo, e o homem não inteiro fica todo enrolado. O homem... Isso. E a gente está escrevendo, falando, dando bronca no filho, imaginando, né? Nós somos o cérebro da mulher, assim. E aí você fica, mas que raio que esse homem não está me entendendo? Não. Vocês abrem muita caixinha ao mesmo tempo e não sabem o que você está falando mais. Então eu tenho que falar um por um. Um aqui, dá. Aí você vai num canto, ela pula para outro. Aí fica um zigue-zague terrível. Isso é... Nós nos enrolamos mesmo. E quanto mais falar, é pior. Tem hora que o silêncio é a melhor estratégia. Eu quando falo palestras sobre essa questão, eu falo com a pessoa para ficar quieto, calado. Se você falar, é pior. Qualquer coisa que falar é um crime. Abriu a boca, já está depondo contra. Vocês têm uma capacidade de nos tornar culpados de eu não sei de quê, sempre. Sabe aquele negócio, quando vai preso? Fique calado ou qualquer coisa que disser poderá ser usado. Claro, é isso mesmo. Mas é bem isso. Se ficar quieto, a gente fica com raiva. Se contesta, a gente fica com raiva. É melhor ficar calado. Bom, pelo menos erra menos. Erra menos.
Zé Itamar, muito obrigada por esse Tá papo. bom. Fica incrível o tempo passar. Gente, eu sei que esse não é o horário típico de live, mas eu vou editar e vou postar essa live depois. Agora, quiser me seguir nas redes aí, é só botar do Seu Embeleze, que você acha fácil, e vai direto para o Instagram. É só Seu Embeleze, todas as redes sociais. Depois também, quando eu postar, eu vou botar o arroba do seu Itamar. E mais tarde, ou amanhã, eu vou postar essa live no YouTube e no Instagram. Olha, querido, muito obrigada. Adorei nosso papo. Uma boa tarde aí no Brasil e cada vez mais embeleze as mulheres. Muito obrigada, um grande beijo. Tchau, Valeu. obrigada. Obrigada a todos vocês.